É muito bom estarmos na casa de Deus, a casa de oração. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 17, o versículo 11. Atos capítulo 17, versículo 11. Hoje vamos continuar a nossa série, a parte 2, Fogo Amigo no Adventismo. Nós estamos de fato numa batalha muito grande e nós precisamos ter um preparo para essa batalha. Atos 17, verso 11 diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. É muito importante sermos como os bereanos, né? Todos já ouviram falar nos bereanos. E, de fato, nós precisamos ser como os bereanos. Nós precisamos desenvolver esse amor pela verdade, amor pelo estudo da palavra. Algumas pessoas, às vezes, elas querem contrariar as nossas doutrinas, mesmo entre os nossos, né? E às vezes até se acham assim muito bereanos, acham assim que estudam muito, mas quando a gente vai perguntando se leu alguma coisinha além da Bíblia, que é o mais importante, quando a pessoa de repente ela vai falar sobre as doutrinas da igreja, ou sobre a própria história da igreja, aí de repente a gente pergunta, mas você já leu o Nisto Cremos, aquilo que realmente nós cremos, você já leu? Ah, não, mas eu acredito igual, mas nunca leu. Muitos gostam de criticar esse livro, Questões sobre Doutrina, o livro mais polêmico que a igreja lançou, Questões sobre Doutrina. Então, existe um grupo, que eu vou usar uma sigla diferente, porque eu não quero fazer propaganda para eles, eu vou chamar de o IAC, né? Só que é outro nome, só que é parecido com isso aí, só porque eu não quero fazer divulgação para eles. Eles gostam de criticar bastante esse livro, mas assim, quando a gente conversa com eles, não leram o livro. O livro é excelente. Existe uma versão mais atual desse livrinho, esse aqui é do tempo que ele era amarelo ainda, A Igreja Remanescente, livro fantástico. George Knight, Adventismo. Eu gosto muito do George Knight, né? Ellen White e a Humanidade de Cristo. A Mensagem de 1888. Em Busca de Identidade. Tudo do George Knight. Pecado e Salvação. Isso aqui é uma amostra de alguns livros que são assim importantes para a nossa fé. Porque eles contam as histórias sobre a igreja, contam sobre as nossas doutrinas, como aconteceu, como nós chegamos onde chegamos, e eles vêm apresentando uma série de detalhes que são importantes para nós. E às vezes as pessoas elas se colocam como bereanas, mas elas não estudam. Ou quem sabe estuda só o que o IAC, né? O IAC produz. Aí aquilo lá estuda, mas o nosso material, que a pessoa deveria ter assim um preparo muito maior, aí esse não teve tempo para estudar. Eu quero fazer uma divulgação aqui numa página no Facebook e também no canal no YouTube, é o MBA. Você pode buscar como Momento Bíblia Anotada. Momento Bíblia Anotada. Nesse local aí você vai encontrar os vídeos que a gente disponibiliza lá diariamente. São vídeos curtos, explicativos sobre algum texto bíblico. Então, no máximo 3 minutos, eu pego um texto bíblico ali e eu vou comentando alguma coisa. MBA, Momento Bíblia Anotada. É só jogar assim no YouTube ou no Facebook. Facebook eu boto diariamente. Momento Bíblia Anotada. O texto de Provérbios 4:18, vários desses textos agora já estão projetados, ok? Nós já lemos um aqui diretamente na Bíblia. No último sermão que eu preguei justamente sobre essa temática, eu destaquei também a importância desse texto. A vereda do justo, os justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim acontece na nossa vida. Quando a gente conhece a verdade, existe uma série de coisas que a gente
Mesmo que as pessoas tenham falado, o sábado é assim, tal, tal. Mas parece que não entra tudo na nossa mente, a gente devagarinho vai compreendendo melhor como a coisa funciona. E isso também a nível de igreja. A igreja também se desenvolveu dessa forma. Um texto de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 707 e 708, diz assim: essa luz nos deve levar a um diligente estudo das Escrituras e a um atento exame crítico das posições que mantemos. É vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade sejam acurada e perseverantemente investigados com oração e jejum. Eu acho tão interessante esse tipo de texto, porque ele demonstra, a posição de Ellen White, e a posição da igreja na realidade, que nós não devemos nos acomodar com as nossas crenças. Eu sei que é o sábado, então está tudo certo, não precisa mais estudar. Não é assim. Nós temos que analisar por que é o sábado. As pessoas gostam de nos acusar, de dizer assim, o adventista guarda o sábado porque Ellen White diz que é para guardar o sábado. Eu não guardo o sábado porque Ellen White diz que é para guardar o sábado. Você guarda? Tenho certeza que não. Mas se você não fizer um exame crítico, é para criticar mesmo, você tem que pegar as nossas crenças e criticar. Ficar olhando, mas por que é sábado? Será que é bíblico isso? O milênio, será que é bíblico a forma como a gente acredita? Sobre a volta de Jesus, será que é bíblico mesmo? Você tem que fazer um exame crítico, porque daí isso vai te levar mais próximo da verdade. Você vai ver, poxa, nisso cremos, poxa, esse pessoal sabia o que estava falando, sabe bem o que estava falando mesmo. Mas se você ficar assim apenas por uma tradição, eu sou adventista por tradição, eu sei que guardo o sábado tal, mas não sei assim os detalhes. Não, você tem que ser como os bereanos, tem que pesquisar. Essa é a recomendação de Ellen White, de Deus na realidade, né? Eu botei ali um subtítulo, né? O tempo não faz o erro virar verdade. Citação de Ellen White, do mesmo livro, Testemunhos para a Igreja. As pessoas ficam satisfeitas com a luz já recebida da palavra de Deus e desistem de qualquer posterior estudo mais profundo das Escrituras. Tornam-se conservadoras e procuram evitar a discussão de assuntos. Olha que interessante. Mas os pioneiros, eles acreditavam numa série de coisas que hoje a gente não acredita. Pois é, as pessoas adventistas têm às vezes aquela tendência de se tornar conservadoras, de querer conservar coisas que, se a gente for para a Bíblia, pode ser que seja um pouco diferente. E a gente tem que ir para a Bíblia. Nós não somos igrejas que são baseadas em tradição. Nós temos, como adventistas, que também decidirmos entre a Bíblia ou a tradição. Mas os pioneiros, isso é tradição, isso não é Bíblia. Você tem que ir pela Bíblia. Quantas coisas nós a igreja, né, como igreja, já abandonamos. Teoria da porta fechada, uso de cigarro, bebida, café, e também a questão da humanidade de Cristo, a natureza humana de Cristo, a natureza pecaminosa de Cristo. Muitos pioneiros acreditavam nisso. Também foi abandonado. Aí alguns olham para trás e dizem, a igreja está apostatando porque está pensando diferente de alguns pioneiros. Olha, em todos esses aspectos aí, a igreja está pensando diferente hoje em dia. Não, nós não mantemos mais uma linha da porta fechada, que eles acreditavam que a porta da graça tinha fechado naquele período ali de 1844, que não precisava mais pregar o evangelho para ninguém, porque a porta da graça tinha fechado. Depois começaram a entender que não é bem assim, está aberta, né? O que Ellen White fala? Existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade. E a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras. O texto continua. Antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência, os anciãos, os pastores, a união, a divisão. Apresentem-na a eles com espírito humilde e pronto para aprender.
Não é para ensinar, é para aprender. Ah, mas eu estou pensando diferente, eu acho que é assim. O que os irmãos acham? O que a igreja, o que os pastores acham? Prontos para aprender, humilde, não arrogância, fazendo fervorosa oração. Olha essa parte destacada em amarelo. Se eles, os irmãos de experiência, se eles não virem luz nisso, o que eu tenho que fazer? Atendam ao seu juízo, atendam ao seu julgamento. Se a gente levar, vamos supor que você sinta assim, iluminado por Deus em relação a alguma verdade. Pode ser verdade mesmo. Lembra que eu falei no último sermão sobre a questão do porco? Aquele irmão lá estava certo. Só que Ellen White disse, não, calma irmão, não é assim que Deus conduz. Não é assim. Mas se for, Deus vai conduzindo e nós vamos chegar lá. Assim como a igreja desenvolveu esse aspecto em relação à luz ali sobre a alimentação. Se eles não virem luz nisso, atendam ao seu juízo. Quer dizer, se eles disserem assim, não irmão, isso não é relevante. Pode deixar isso para lá. Atendam o seu juízo. Agora, se você for com arrogância, você dizer o quê? Não, isso é verdade. Vocês estão apostatando, porque se vocês não aceitarem o que eu estou falando, é porque a igreja está em apostasia, a igreja decaiu, a igreja é Babilônia. Aí vai longe, aí a pessoa perdeu a fé que Deus esteja conduzindo o seu povo. E não está seguindo a recomendação de Ellen White. As mesmas pessoas que dizem assim, acreditamos em Ellen White, seguimos Ellen White. Então siga aí, ó. Ela está dizendo, leve lá para os irmãos de experiência. Se eles entenderem que isso aí não tem relevância nesse momento, atendam ao seu juízo. Porque na multidão de conselheiros há segurança. O que é um credo? Um credo é aquele conjunto de crenças que um grupo religioso ele tem. A igreja adventista, ela só tem um credo. É a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso credo. Nós não temos a tradição como um credo, nós não temos os pioneiros como um credo, nós não temos nem mesmo Ellen White como um credo. Nós temos a Bíblia como um credo. E eu digo isso com conhecimento de causa. Todos os livros de Ellen White em português eu já li todos eles. Mais de uma vez, vários deles. Amo de paixão a mensagem de Ellen White. Mas ela não é o nosso credo. Não existe nenhuma doutrina no Nisso Cremos, que seja baseado em Ellen White. Se nós guardamos o sábado, é porque a Bíblia, Deus manda guardar o sábado. Se nós cremos na mortalidade da alma, é porque a Bíblia diz que é assim. Não é porque Ellen White diz que era assim. É claro que ela também vai confirmar o que está na Bíblia. Mas eu devo crer. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu acredito em Ellen White. Algumas pessoas às vezes tentam fazer um sentido contrário. Às vezes elas querem estudar Ellen White para acreditar na Bíblia. É o contrário. Você tem que estudar a Bíblia para acreditar em Ellen White. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você lembra assim, poxa, aquela velhinha sabia o que estava falando. É assim que funciona. E o que diz Ellen White? Olha só. Ela dizendo, examinem cuidadosamente as Escrituras para ver o que é a verdade. Ela não está dizendo assim, examinem cuidadosamente os meus escritos para ver o que é a verdade. Não, ela diz, examine cuidadosamente as Escrituras. A verdade não perde nada pela investigação minuciosa. Não vai perder, a verdade não vai perder se você fizer uma pesquisa profunda da Bíblia. Não, eu não vou nem estudar esse assunto, porque se eu estudar... Não, é importante que estude mesmo. Quanto mais você estudar, maior será a luz sobre aquele assunto, e não o contrário. A verdade não vai perder com a investigação. Que a palavra de Deus fale por si mesma, que ela seja sua própria intérprete. Eu vou pegar Ellen White para interpretar a Bíblia. Não é isso. A própria Bíblia tem que ser a sua intérprete. A palavra de Deus é o grande detector de erro. A palavra de Deus. Você quer saber se alguma coisa é heresia ou não? Estude a verdade. Se você estudar a verdade,
É igual a pessoa lá que está trabalhando num banco, ele não fica olhando as notas falsas, ele olha todos os detalhes da nota verdadeira. Quando ele conhece a verdadeira, ele pega uma falsa e, opa, essa aqui já não tem as características. E é assim que tem que ser. Queremos evidência, Ellen White falando, queremos evidência bíblica para todo ponto que defendemos. Não devemos aceitar a opinião de ninguém sem antes compará-la com as Escrituras. Eis a autoridade divina que é suprema em assuntos de fé. Em assuntos de fé, a autoridade suprema é o quê? São o quê? As Escrituras. Se toda ideia que temos defendido em matéria de doutrina for verdade, não deve a verdade suportar a investigação? Ela está perguntando. A verdade deve ou não suportar a investigação? Deve e vai suportar. Ela balançará e cairá se for criticada? Se eu pegar o sábado e ficar criticando na minha mente, mas será que é o sábado mesmo? Eu vou para a Bíblia, eu vou para a Bíblia. Vai ter algum problema? Vai balançar a verdade? É claro que não. Ela vai ficar mais sólida, mais firme na minha mente. Se for assim, se ela balançar e quiser cair, que ela caia. Quanto mais cedo, melhor. A recomendação da Ellen White, se aquilo que você estiver estudando, estiver balançando e estiver querendo cair, que caia o quanto antes. Nosso compromisso não é com tradições, é com a Bíblia, é com o nosso credo, que é a palavra de Deus. O espírito que fecha a porta para a investigação cristã dos pontos da verdade não é o espírito que vem do alto. Olha só, se a pessoa disser assim, não, mas os pioneiros já tinham falado sobre isso e eles acharam que era assim e tal. Esse espírito que está querendo impedir as pessoas de estudar a palavra para ver o que é a verdade mesmo, esse não é o espírito que vem do alto. Nisso cremos. Página 9, diz assim: não escrevemos esse livro para que servisse como um credo, ou uma declaração de doutrinas montada sobre concreto teológico, que ninguém pode mais mexer. Os adventistas possuem apenas um credo, a Bíblia e a Bíblia somente. Quando a gente... Eu gosto de dizer desse óculos porque ele ilustra bem o que eu quero falar. Eu com esse óculos aqui amarelo, eu começo a olhar para vocês, para a parede, eu vejo tudo assim meio amarelado. Justamente por causa do meu óculos. Esse óculos é como se fosse o seu preconceito, ou aquela sua cosmovisão. Quando você está olhando as coisas a partir de um determinado ponto, você vê todas as coisas naquela cor. Por quê? Porque você já está com aquele pensamento. Por isso que a frase diz assim, não vemos as coisas como elas são, vemos como a bagagem que temos. A bagagem que nós temos, elas ajudam, atrapalham a gente ver as coisas de uma forma ou de outra. Assim como aqueles óculos. E de igual forma aqui a própria ilustração. O pessoal viu ali uma abelha, um vai ficar feliz porque vai pensar no mel, o outro vai ficar assustado porque vai lembrar que tem alergia e tal. E veja só como a mesma coisa. De igual forma, se eu falar assim a palavra árvore, todo mundo sabe o que é uma árvore. Então se eu disser assim para vocês, imagine nesse campo ali uma árvore. E cada um de vocês vai agora imaginar uma árvore. Mas quando a gente para imaginar, ou se a gente colocar ali aquilo que a gente imaginou, é diferente. Apesar de tudo ser árvore, mas cada um de nós pensou numa árvore diferente. Uma palavra conhecida por todos nós. O que diz a Bíblia? Olha, um exemplo é a palavra semelhante. Algumas pessoas olham para a palavra semelhante na Bíblia e elas acham que ali, quando fala em semelhante, está dizendo exatamente igual em tudo. Outros vão olhar e vão dizer, não, é totalmente diferente. Outros vão dizer, não, semelhante significa parecido. Vamos para a Bíblia então. Lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você é igual a Deus? Semelhança não é igualdade dessa forma.
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. É igual? Não, é parecido. Tem um mesmo princípio, uma mesma lógica. Uma citação aqui do Nisto Cremos, na página 60, referindo-se ali à humanidade de Cristo, e faz uma comparação usando a palavra semelhante. Você conversa com algumas pessoas, pessoal que tem uma linha perfeccionista, eles vão dizer assim: não, nós queremos igual como está aqui, ó. Isso é o que está aqui. Diz assim: da mesma forma que a serpente de bronze foi feita à semelhança das serpentes venenosas, lá no deserto, que Moisés colocou lá sobre a haste, foi erguida para a salvação das pessoas, assim o Filho de Deus, feito em semelhança de carne pecaminosa, deveria se tornar o Salvador do mundo. Estão falando acerca da palavra semelhança, e nisso cremos ali, ele explicou: olha, o semelhante é a mesma coisa que uma serpente verdadeira e uma de bronze. Se você tivesse que dormir com uma delas, qual você escolheria? A verdadeira ou a semelhante? Eu escolheria a semelhante, ficaria bem agarradinho com ela. Porque essa não ia me matar. Porque ela é só semelhante, ela não é igual. Se fosse igual, seria um problema sério. O que diz a Bíblia? Nós temos vários textos que utilizam o termo, né, semelhante. Hebreus, Filipenses, Romanos, esse aqui eu quero destacar um pouquinho mais. Romanos 8,3 diz: porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Em semelhança de carne pecaminosa. Eu destaquei a palavra semelhança, porque embaixo eu coloquei a mesma frase, esse pedacinho ali, sem a palavra semelhança. Alguns leem essa parte de cima e eles entendem que onde está escrito semelhança, está escrito, para eles, quando eles estão olhando o texto bíblico, para eles está escrito igualdade. Igualdade. Mas se fosse, não precisava ter a palavra semelhança, era só deixar sem a palavra semelhança. Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Poderia estar assim, se fosse o sentido de igual. Deus enviando o seu próprio Filho em carne pecaminosa. Pronto. Estava resolvido o problema. Não precisava acrescentar a palavra semelhança. Quando acrescenta a palavra semelhança, é justamente para mostrar que não é igual. Escolha, faça a sua escolha aí. Mais um detalhe que é importante a gente entender. E eu peguei aqui o Evangelho de Lucas como exemplo. Lucas, quando ele começou a escrever ali o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos 1 a 3, diz ali que ele fez uma pesquisa, que ele entrevistou lá as testemunhas oculares, os servos da palavra, e olhou o que já tinha sido produzido. Essa foi a inspiração de Lucas. E muitas vezes, algumas pessoas podem ter uma compreensão equivocada sobre a inspiração, sobre o processo de inspiração. Alguns podem achar que o processo de inspiração é tipo isso aí, Só que isso aí é o que acontece no Espiritismo. Não é o que acontece com o profeta bíblico. Alguns acreditam semelhante a isso aí, Acha que Deus está ditando, a pessoa talvez até feche os olhos ali e fique escrevendo ali. Ou mesmo que fique com os olhos abertos, fique escrevendo tudo, como se Deus estivesse ditando a Bíblia. A Bíblia não foi ditada. Deus mostrou uma revelação para o profeta, por exemplo. Depois ele vai lá, escreve com as suas palavras, com o seu vocabulário, aquilo que ele viu. Não é nesse formato. Esse formato é um formato espírita, não é um formato bíblico. Mas quando a gente olha para essa cena de Ellen White, dá a impressão que o artista imaginou assim, ela realmente ouvindo e só copiando. Mas essa não foi a inspiração. A inspiração é mais semelhante a isso aqui, O profeta escrevendo, pesquisando e buscando. E isso é a inspiração, o processo de inspiração. E é o que Ellen White diz que teve. Ela falou aqui, esforcei-me por selecionar e agrupar fatos da história da igreja.
Ela se esforçou, pegou livros de história e foi pesquisando para montar o Grande Conflito, por exemplo. Isso é o processo de inspiração. Mas eu achava que inspiração era botar a mão nos olhos ali. Esse é o sistema espírita, não é o sistema bíblico. Acham-se, contudo, essas palavras, expressas em palavras de homens. Outro texto de Ellen White, no Grande Conflito. Em alguns casos em que algum historiador, ela explicando, agrupou os fatos de tal modo a proporcionar, em síntese, quer dizer, um resumão ali, mais bem escritinho, uma visão abrangente do assunto, resumiu convenientemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Por isso que, inclusive, Ellen White é acusada de plágio, por copiar textos de outros autores. Ela fazia o que a gente chama de empréstimos literários. Ela não estava querendo dizer que ela que teve a ideia de... Não, ela está explicando. Eu peguei autores, peguei historiadores e tal, e fui copiando lá. E isso é importante a gente saber. Aqui os dois exemplos. Um parece que está recebendo uma revelação, assim, e já está escrevendo direto. O outro está pesquisando. O pesquisando é o formato bíblico. Um pouquinho diferente desse aqui, que esse aqui já dá uma impressão justamente, esse aqui está mais correto. É ele pesquisando ali, ele tentando lembrar a revelação que teve, o Espírito Santo agindo nele, a inspiração se processa assim. Aqui é o William White, filho de Ellen White, quando ele escreveu lá para Leroy Fromm, ele falou assim, falando sobre a mãe, Ela tomou a posição de que coisas escritas por homens piedosos, contendo exposições das Escrituras e apresentando verdades bíblicas, também deveriam ser incluídas em nossa leitura. Ele falando sobre a mãe e dizendo, ela disse que é importante a gente pegar outros autores, pessoas fiéis e corretas e tal. E quando a gente olha para a biblioteca de Ellen White, a gente consegue perceber uma série de livros de outros autores, e muitos deles, ela falava coisas semelhantes, ou até aproveitava, fazia esses empréstimos literários. Por que eu estou falando isso? Justamente pela temática que nós estamos apresentando. Henry Melville, um ministro anglicano, era um dos escritores favoritos de Ellen White. Teve vários livros que ele escreveu, e muitos dos assuntos que Ellen White falava, ela falava em harmonia com esse autor. Um desses aspectos é um livro de sermão de Henry. Henry, inclusive, é um nome de um dos filhos, Quem sabe até foi inspirado nesse autor, nesse pastor, Que é A Humilhação do Homem Jesus Cristo. O título do sermão, um livro de sermão, um sermonário. E nesse sermonário apresenta lá como era Adão antes de pecar, como era Adão depois de pecar. O pecado ali, a queda, é um lapso. Antes de pecar, a gente chama isso pré-lapsariano. Antes de pecar, Adão, ele não tinha fraquezas inocentes. Ele não sentia fome, dor, fragilidade, tristeza, morte. Antes de pecar, ele não sentia nada disso. E muito menos propensões pecaminosas. Ele não tinha essa tendência para pecar. Mas depois do pecado, depois da queda, pós-lapsariano, pré-lapsariano não tinha nada disso. Pós-lapsariano tinha tudo isso aqui. Aí o ser humano tem fraquezas inocentes, fome, dor, fragilidade, tristeza, morte, e também tinha as propensões pecaminosas, a tendência para pecar. Porém, quando Jesus nasceu, ele tinha aspectos pré-lapsarianos e aspectos pós-lapsarianos. Jesus era pós-lapsariano, no item 1, fraquezas inocentes. Jesus sentia fome, sentia dor. Jesus não tinha a altura de Adão. Ele sofreu todo o decaimento, da genética. Ele tinha a altura das pessoas normais naquele tempo. Ele não tinha a altura de Adão. Ele não tinha a mente de Adão. Mais frágil, sentia tristeza, a morte, passou pela morte inclusive. Jesus tinha as fraquezas inocentes. Mas Ellen White diz que Jesus não tinha, era pré-lapsariano no item 2. As propensões pecaminosas, essa tendência para pecar, Jesus não tinha. Então Jesus tinha as fraquezas inocentes, mas não tinha as propensões pecaminosas. E Ellen White fala sobre isso. Esse é um texto, por exemplo. Não é correto dizer
como fazem muitos escritores, que Cristo era semelhante a todas as crianças. Não é correto. Por quê? Porque não era semelhante. A inclinação dele, a tendência dele para o que era correto, era uma constante satisfação para os seus pais. Ninguém olhando para o seu semblante infantil podia dizer que Cristo era exatamente igual às outras crianças, porque não era. Era diferente. Ele tinha uma tendência para as coisas boas. Enquanto que quando a gente tem, todo mundo que é pai sabe, né? As crianças naturalmente elas vão se esconder, fazer a coisa errada. Uma tendência para o mal. Jesus não tinha isso. Ele não tinha esse aspecto. Por isso que depois, quando Ellen White escreve uma carta ao pastor Baker, ela diz assim: seja extremamente cuidadoso ao tratar sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresente perante as pessoas como um homem com propensões para o pecado. Essa tendência pecaminosa. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro e impecável, sem nenhuma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes à desobediência. Todos nós, né? Mas Jesus Cristo era o unigênito de Deus. Tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos, como a natureza humana é tentada. Podia ter pecado, podia ter caído, mas nem por um momento houve nele propensão para o mal. Voltando à questão, lá do sermão do pastor Henry Melville, a humilhação do homem Jesus Cristo. Então, depois do pecado, antes do pecado, Adão não tinha nenhum desses itens, nem fraqueza inocente, nem propensão pecaminosa. Depois do pecado, todo ser humano tem as fraquezas inocentes e a propensão pecaminosa, menos Jesus, que Lucas diz, o ente santo. Jesus tinha, o item 1, ele era pós-lapsariano. Ele tinha as fraquezas inocentes, sentia fome, dor, tristeza, morte, etc. O item 2 não. Aí ele era pré-lapsariano. Lapso, a queda, pré, antes. Pós, depois. Então, o item 1 Jesus tinha, o item 2 não. Não tinha tendência pecaminosa. Olha esse texto. Esse texto é um texto que a gente pode chamar ele como sendo uma chave hermenêutica. Uma chave que ajuda a gente a interpretar o que Deus apresenta. Olha só que texto fantástico, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344. Os cultos, as orações, o louvor e a penitente confissão dos pecados sobem dos crentes fiéis, como incenso ao santuário celestial. Mas ao passar através dos corruptos canais da humanidade, que é o nosso corpo, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Olha que texto fantástico. Está falando de pessoas fiéis, crentes fiéis que forem obedientes a Deus, que guardarem dentro do possível ali perfeitamente a lei de Deus. Essa obediência perfeita que eles podem ofertar para Deus, vai para Deus maculada, manchada, suja, trapo de imundiça. Olha que coisa. E precisa passar pelo sangue purificador de Cristo para poder ser aceito por Deus. Por mais perfeito que você ache que seja, todas as suas boas obras passou por você, você é um canal corrupto da humanidade. Toda a sua obediência é como aquela criança pequena que vai lá pegar uma florzinha e até levar na mãe lá, já levou ela toda amassada. Assim é a nossa obediência quando a gente leva para Deus. Tudo já vai estar maculado. Nós somos um canal corrupto da humanidade. É como se fosse aquela mangueira que em casa você usa lá para desentupir o esgoto. Aí depois você tira, você não vai usar essa mangueira para tomar essa água, né? Você deixa lá guardado lá para usar depois no esgoto novo. Aí você pode até engatar na mangueira lá e passar água pura. Mas passou por aquele canal corrupto, já você não vai botar a boca ali para tomar. Porque você já sabe que é um canal corrupto da humanidade. Nós somos assim, nós somos esse canal corrupto da humanidade. A nossa obediência, ela vai maculada, manchada, contaminada para Deus. Precisa passar pelo sangue purificador de Cristo. Compreendido essa parte? Agora imagina se Jesus fosse igual a nós também. Se Jesus também fosse o canal corrupto da humanidade.
Se ele fosse o canal corrupto da humanidade, toda a obediência dele não serviria para nada. Toda a obediência de Cristo já iria para Deus contaminada, maculada, manchada. E ele próprio precisaria de um Salvador. Olha que coisa. Esse texto ele é muito interessante. Já estamos encerrando. Estamos naquela caminhada, cada vez mais tendo que abandonar algumas coisas. E nesse caminho muita gente vai ficar pelo caminho, né? Nesses momentos ali de largar a carroça, largar o cavalo, largar o sapato, a meia, etc. Alguns pelo liberalismo, outros pelo outro extremo, um fanatismo independente, acaba ficando pelo caminho. As pessoas muitas vezes elas perdem a noção de que Jesus está conduzindo esse povo. E o nosso último texto, do livrinho A Igreja Remanescente, que diz assim, Ellen White falando: cobro ânimo e sinto-me abençoada ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. Louvado seja Deus. A partir do momento que a pessoa desacredita que Jesus esteja conduzindo, ela vai para qualquer direção. E é isso que a gente tem que ter bem firmado na nossa mente, no nosso coração. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, Ellen White diz, vão ter problemas e dificuldades até o fim. Ele está conduzindo e vai conduzir a sua igreja até o fim. Louvado seja Deus. Amém.